Gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 3. Três. Primeiro Coríntios, capítulo 3. 3. Amém. Nessa noite nós vamos tratar de algo, mas antes de tratar desse algo, eu gostaria de dar o Feliz Dia das Mães a todas as mamães da nossa igreja, seja dela da nossa igreja ou de outra igreja. Isso mesmo, Varão, obrigado. Ou alguém que está nos assistindo, Feliz Dia das Mães, e de repente você estava pensando assim, nossa, hoje não deveria ser um culto direcionado às mães, né? Eu não quero frustrar as tuas expectativas, mas o culto sempre é a Deus. Não existe culto para as mães. Deus não divide a glória dele com ninguém. O culto sempre é o Senhor, e a homenagem de hoje, claro, a gente parabeniza as mães, entendemos que as mães são presente do Senhor. E nós estávamos falando hoje, eu amanheci com esse sentimento no meu coração, de que as nossas mães precisam ter úteros proféticos, para gerar profetas. As mães precisam orar para que, falando, Senhor, dá a mim um útero profético, para que eu possa gerar profetas, para que nós possamos gerar uma nova geração com um novo entendimento. Então, eu justamente estava falando hoje, quando orava com a minha esposa, no Dia das Mães, sobre as mulheres, a responsabilidade das mulheres hoje no cristianismo. Não só a responsabilidade como cristã, mas a responsabilidade de ser essa pessoa, essa mulher virtuosa, e no entendimento de ter esse útero profético, na incumbência de preparar junto ao Pai a educação dos filhos para uma geração que virá. Porque os tempos são maus e nunca foram tão maus, né? Nunca nossos filhos foram tão atacados. Então, feliz Dia das Mães, e que o Senhor gere em nós, né, úteros proféticos, seja nós homens, para filhos espirituais, seja para as mulheres, e úteros proféticos físicos também, para que as mamães venham gerar filhos espirituais. Amém? Mas hoje nós vamos tratar da palavra do Senhor. E o culto é ao nosso Deus. Então, toda honra, toda glória seja dada ao nosso bom Deus, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, e por isso nós agradecemos a Ele pelas mamães, de todas as mamães que estão nos assistindo, em especial as mamães da nossa igreja, em nome de Jesus. Hoje nós vamos tratar de algo que precisa ser tratado com a igreja no modo geral, por causa dos muitos sentimentos que se tem hoje, muita falta de entendimento do que se tem hoje. Nós estamos vivendo um evangelho que ele foi diluído, que ele foi minimizado. E com isso nós acabamos fazendo filhos espirituais meninos na fé. Úteros que são totalmente, que tem gerado, como dizem hoje na sociedade, uma geração Nutella. Uma geração Nutella de profetas, uma geração Nutella de adoradores, uma geração Nutella de cristão. Uma geração Nutella que é impossível se dizer, necessário é que uns morram para que outros vivam. Impossível, porque morrer não é bom. Deus me livre de morrer. Então nós temos vivido
uma geração, úteros que tem gerado uma geração Nutella. Uma geração menina. E por que não dizer, uma geração carnal. E quando eu falo de carnalidade, eu falo de alguém que veio de fora. Eu não nasci cristão. Com isso, eu gostaria de expor para você hoje 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 1, e daqui nós vamos tirar muitos ensinamentos acerca daquilo que o Senhor quer de mim e de você. O apóstolo Paulo diz assim: e eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, e nem tampouco ainda agora podeis. Pode dar um tempinho aí, Carol. Pode voltar ao primeiro de novo. Obrigado. No capítulo 1 de 1 Coríntios, depois você pode pegar sua Bíblia e dar uma olhada. Paulo escreve aos santos que estão em Corinto, chamados para serem santos. E Paulo, antes, como sempre Paulo faz, ele coloca um tapete vermelho para a igreja de Corinto, rasgando a igreja de Corinto de elogios. Dizendo que eles são cristãos, dizendo que eles são amados, dizendo que eles são queridos, dizendo que eles são santos, inclusive. Então, Paulo joga o tapete vermelho para eles. Justamente na tentativa ou com certeza na assertiva de fazer uma exortação em amor. Porque Paulo primeiro diz que ele é santo. Aí Paulo começa dizendo assim, ó, eu ouvi dizer que há no meio de vós contendas. E ele começa a dizer assim, olha, eu estou sabendo pelos da casa de Cloé. Inclusive Paulo diz quem dedurou. Eu estou sabendo pelos da casa de Cloé que há contenda no meio de vós. E depois ele vai continuar na igreja de Corinto falando ainda sobre contenda. Ele falou, olha, estou sabendo que há contenda no meio de vós, porque uns têm dito, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e é justamente aqui que nós queremos tratar. A gente quer tratar desse fundamento. E Paulo disse agora na carta, no capítulo 3, Paulo chama, volta ao versículo 1, por favor, Carol. Ele diz assim, eu, irmãos, não pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Perceba que Paulo não está escrevendo para alguém do mundo. Paulo não está escrevendo para os de fora. Paulo não está exortando, dizendo que carnal é o povo que está fora. Ele está chamando de carnal o povo que está dentro. Ele está dizendo que carnal é aqueles que estavam com ele. E Paulo fala o seguinte, olha, eu queria dar uma dose mais espiritual da mensagem, da palavra, dos dons, mas vocês não estão prontos para isso. Porque vocês são carnais. E quem diz que ele é carnal não sou eu. Quem está dizendo é Paulo. Existe, esses dias eu vi um teólogo, né, de uma dessas fés, e ele disse o seguinte, ele falou sobre a teoria de Scofield, no qual Scofield diz que chama o crente de carnal, e ele fala que o crente não pode ser carnal. Ou o crente é crente ou ele não é carnal. Ou ele é totalmente crente, ele tem todas as virtudes do Espírito, ou ele não é carnal. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo dos crentes, sendo crentes escolhidos, chamados para ser santo, inclusive ele chama de santo, mas ele diz, vocês são meninos, vocês são carnais. E o fato de vocês serem carnais torna vocês meninos. E, lógico, antes de Paulo dizer, com toda essa educação, que eles são meninos, que eles são carnais, Paulo rasga primeiro os elogios, né, na assertiva da exortação ser feita em amor.
Não na tentativa, na assertiva. Porque você vê um homem muito doce, muito nobre, chamando a atenção de uma igreja, mas antes ele rasga o elogio, até ele chegar no ponto onde ele quer chegar. E em seguida, no versículo 2, ele diz assim: eu, irmãos, com leite vos criei. Ele está dizendo: eu tenho mantido vocês com uma mensagem. Ainda era para vocês estarem indo para uma mensagem um pouco mais profunda. Era para a gente estar tratando de coisas mais profundas. Era para a gente estar tratando de problemas mais problemas. E a gente está perdendo tempo com probleminhas. Por quê? Eu estou tratando vocês com leite, que são os princípios elementares da fé. Não se sabe se é salvo ou se não é salvo. Não se sabe se é ceia, a criança ceia ou se é criança não ceia. Não se sabe se morrer agora há salvação ou não. Não se sabe se crê ou não. E ele começa a falar assim: olha, eu tenho criado vocês com leite, com princípios elementares da fé. Necessário é que eu fique falando as mesmas coisas o tempo todo. E eu queria criar vocês, ele falou assim: com leite vos criei e não com carne. Eu queria um assunto mais pesado com vocês. Eu queria falar de coisas celestiais, de coisas espirituais. Eu queria falar de morrer para si mesmo. Que é uma coisa espiritual, que é carne, alimento sólido, é falar você deve morrer para si mesmo. Isso é alimento sólido. Porque quando você chega para o não cristão, que ele está chegando na igreja, você fala assim: você deve morrer para que teu irmão viva. A primeira coisa que ele faz é sair da igreja. Porque ele não está pronto para essa mensagem. Ele não está pronto para essa palavra. Ele precisa ser tratado com leite, ele tem que saber do amor de Cristo, ele tem que saber que Cristo ama e que Cristo morreu por ele, até ele compreender que ele também tem que seguir os passos do Senhor e morrer pelos seus irmãos, que é o que ninguém quer. Quando nós falamos o seguinte: olha, eu preciso ir lá com meu irmão. Eu não estou pedindo para ninguém fazer isso, por favor. Mas nós, como os pastores, fazemos. E alguns irmãos que estão aqui já fizeram muitas vezes. Eu preciso ir lá no meu irmão que ele está com Covid, levar alguma coisa para ele. E a primeira coisa que as pessoas falam assim: que isso, cara, você pode morrer. É que eu fui chamado para morrer. Você não entendeu. Eu já nasci morto. Compreenderam o trocadilho? Eu nasci morto. Porque quando eu nasci em Cristo, eu descobri que eu morri. Eu descobri que eu não tenho mais vida em mim mesmo. Quando eu nasci em Cristo, eu descobri que o outro lado da face tem que ser dado para bater. E que eu devo orar pelos meus inimigos e amá-los. Porque amar os amigos é fácil. Jesus disse: eu quero ver você amar o seu inimigo e orar por eles. E continuar buscando por eles, e continuar orando por eles. De vez em quando ele pode bater em você, mas você vai continuar amando eles, orando por eles. Mas essa é uma mensagem que é carne. E quando eu digo que é carne, ela não, é um alimento sólido. Ele não é um alimento como leite. E Paulo fala assim: com leite vos criei, e não com carne. Porque ainda não podias, antes vocês não podiam, nem tampouco agora podeis. Ele falou: nem agora, que a igreja tem uma aparência de uma igreja madura, vocês não podem ser alimentados com alimento mais pesado. Se a gente tratar de coisas espirituais demais, as pessoas se desbandeiam, porque elas não têm a capacidade de ouvir uma mensagem mais pesada. O exemplo disso é quando a gente trata lei e graça. E na lei e graça a gente fala assim: cara, tu podes todas as coisas lhes são lícitas, mas nem todas as coisas te convêm. E quando a gente começa a falar dessas coisas que eu não vou tratar aqui, justamente porque pode ter algum crente que toma leite ouvindo, e você não está errado, você está na sua fase de leite. Quantos cristãos eu vejo perdido agora? Porque não teve a capacidade de comer uma comida mais sólida. Porque não podia ver aquilo. Se eu posso todas as coisas, então
posso tudo. E Paulo diz, porque ainda não podeis, nem tão pouco, ainda podeis. Pode passar, Carol. Porque ainda sois carnais. Ele não disse, ainda não sois crentes. Ele não fez essa afirmação. A afirmação não é, vocês não são crentes. Ele diz, vocês são. Mas vocês são crentes carnais. Vocês são crentes que precisam de um cuidado como menino. E menino, de vez em quando, a gente tem que dar uma chinelada no bumbum. Pessoal aí fica chateado comigo, né? É um povo aí. A gente cria nossos filhos sobre a palavra. Se tiver alguém escandalizado, que se escandalize. Sobre a palavra. Nós temos a Bíblia como regra de fé e prática. Como a verdade absoluta na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E ele está dizendo, porque ainda sois carnais. Vocês são carnais. São crentes, mas são crentes carnais. A carne prevalece. E quando ele está falando carnais, ele não está falando no sentido de ofender, porque quer ver um crente ficar chateado e chamar ele de carnal. Cara, tu é carnal. Ele está falando o seguinte, a tua carne sobressai sobre o teu espírito. E a gente tem muitas vezes, atitudes carnais, tão carnais que não pode conseguir tomar uma dose mais dura da palavra. Parte disso é quando eu converso com meus colegas pastores, pastor, dia de domingo está todo mundo no culto, louvor é legal, as coisas são legais, mas no dia que a gente vai para o estudo da palavra, onde a pregação é expositiva, onde vai falar de sexo, onde vai falar de homossexualismo, onde vai falar de várias coisas, não vai ninguém. Porque vai confrontar o caráter, porque vai confrontar os seus erros, e o povo está querendo beber leite, cara. Porque vai confrontar sobre família, vai confrontar sobre submissão. Aí o povo não vai. E Paulo está falando, vocês são carnais. Porque confronta. Porque vai falar daquilo que está dentro de você. A palavra vai revelar aquilo que está dentro de mim e de você. Quantas vezes nós, como pastores, que estamos pregando a palavra de forma muitas vezes expositiva, ensinando o evangelho, e nós somos confrontados na própria pregação. E depois que todo mundo vai embora, o Senhor fala assim, meu filho, esse é você, que tem que ser consertado nessa área. Porque ainda sois carnais. E ele diz por quê? Pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não são porventura carnais, e não andais segundo os homens? Paulo está falando assim, no meio de uma igreja sadia, no meio de uma igreja que é uma igreja madura, não pode haver inveja, esse é sinal de carnalidade. Contendas, dissensões, brigas muitas vezes por causa de besteira. Nós temos por princípio nessa igreja, por exemplo, o princípio do comer, sentar à mesa. Porque quer ver uma falsidade, é o camarada falar mal de você e sentar na sua mesa, cara. Ou então sentar na mesa para comer contigo. Judas fez isso. Porque só consegue sentar na mesa quando a gente olha nos olhos. Compartilha da mesma comida, olha nos olhos, ora o mesmo Deus, e quando senta na mesa é o maior sinal do cristianismo, é sentar numa mesa. Por isso que todos os nossos discipulados são feitos à mesa. Todos os nossos discipulados são feitos à mesa, se possível. Quando não tem, o Ayrton fez muito isso comigo ali, ele deve estar rindo ali. Quando não tem bolacha com biscoito de papaguara, porque alguma coisa a gente tem que comer. Para se olhar, para compartilhar. E ele fala, havendo entre vós invejas, contendas, dissensões. Às vezes nós simplesmente, né, quando questionamos, muitas vezes como pastor, a pessoa, né, olha, você está fazendo parte da mesa do Senhor? A Bíblia não diz para não ceiar. Ela diz, examina, pois o homem é assim mesmo e ceia.
E ele está lá, está ceando, fazendo parte da igreja, fazendo parte do corpo. E fala assim, não, mas eu não estou falando com fulano há tanto tempo. Dentro da igreja. Às vezes acontece na ceia. Quando a gente pergunta assim, você está bem com a tua esposa? Não, a gente está sem se falar. Ué, vocês estavam ceando? A Bíblia diz, examina, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e bebe do cálice. O exame é justamente porque ceia é lugar de pedir perdão, cara. Ceia é o lugar onde nós precisamos olhar um para a face do outro e falar assim, me perdoa, porque agora eu e você somos um com Cristo. Como é que eu sou um com Cristo? Eu não falo com você, se eu odeio você, se eu falo mal de você, depois eu ceio contigo, dizendo, nós somos membros de Cristo. Que membro de Cristo é esse? E Paulo está falando, vocês são carnais. Porque se no meio de vós há inveja, se há contenda, se há dissensões, não são porventura carnais? E não andais segundo os homens? E Paulo está chamando a atenção da igreja de Corinto, justamente porque Paulo está dizendo, vocês são carnais, e o que prova que vocês são carnais, são essas coisas que estão evidentes no meio de vocês. Pode passar, Carol. Em seguida, ele vai para uma problemática que nunca foi tão real quanto a problemática que está escrita agora. Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não são carnais? Ele está falando o seguinte, gente, quando vocês fazem o que vocês estão fazendo, dizendo, eu sou do pastor Paulo, porque Paulo era letrado. E parece assim, não, quem me batizou foi o pastor da igreja da Assembleia da Missão do Top, que tem 1000 membros, foi ele que foi o que me batizou. Aí o outro, não, mas tu não conhece, porque o meu foi Apolo. O meu até barbudo tem uma barbona, sabe? É quase um judeu. Né? Ele está falando assim, quando vocês têm essas atitudes dizendo, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, como se o homem fosse alguma coisa, ele está falando, porventura vocês não são carnais? Igreja do Senhor, quando nós dizemos, nós somos Misa, teve uma época, antes da Misa, quando nós éramos em MK, e tinha uns jovens, logo quando a gente abriu a igreja, no segundo culto, ou foi no primeiro culto, colocaram assim, somos todos em MK. E eu nunca gostei de rede social, você que está me vendo na rede social aí, você não sabe a frustração que é para mim estar aqui. E na hora que eu vi, eu já liguei e falei assim, pode tirar, sair daí agora. Nós não somos Misa. Nós não somos IMK. Somos todos IMK. O que é ser IMK? Nós somos de Cristo, cara. Nós levantamos a placa de uma igreja, de uma bandeira, e essa é apenas a nossa identidade local onde a gente se encontra, o nosso quartel-general, onde Deus nos deu. Mas nós somos de Cristo, a nossa bandeira é Cristo. Para Cristo nós vivemos. Esse é o principal fundamento. Aí nós ficamos nos debatendo, né? Entre os armínios e calvinos, entre a Assembleia e os presbiterianos, e os reformados, e os não reformados, e muitas vezes a gente vai na internet e dá vergonha de ver. Uns dizendo eu sou de Paulo, e outros dizendo eu sou de Apolo. Vocês porventura não são carnais? Quem é Paulo e quem é Apolo? É o que ele diz depois. Pois quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros pelos quais cresces. E conforme o que o Senhor deu a cada um. Ele está perguntando o seguinte, cara, do que importa? Porque eu sou fulano de tal e manda fazer uma bandeira fulana de tal, uma bandeira grandona para a gente fazer divisões. Faça não. Faça não. Isso é carnalidade. Nós não precisamos disso.
Nós não precisamos dizer, nós somos Assembleia, nós somos a IMK, nós somos da Misa, nós somos presbiterianos, nós somos de não sei das quantas. Nós precisamos levantar as nossas mãos e todos nós dizer, nós somos de Cristo Jesus, lavados e remidos pelo sangue do Senhor. Nós não estamos divididos, quem quer fazer isso com a gente é o diabo, e nós somos carnais quando fazemos isso. Eu sou 4 anos nesse ministério, 4 anos eu seguro todos os ministérios por uma ordem do meu pastor, e eu estou todos os dias, glória a Deus por isso. Ele falando, Nilson, só abra ministério quando você tiver, quando tiver todos os crentes maduros. Porque senão, como é que eu sou do ministério, eu sou louvor, aí o outro, eu sou mídia, e o outro, dentro da mesma igreja, igrejas divididas dentro da própria igreja. Isso é carnalidade. Não existe ministérios. São departamentos em que uns usam os seus talentos para fazer uma coisa, o outro usa. Todos nós somos um só. Parte do mesmo corpo. É como se a mão quisesse dizer assim, não, mas eu sou o ministério mais importante, eu sou mão. E o pé falasse, não, mas se estou sem mim, então não anda para canto nenhum. Eu só estou aqui, por exemplo, porque tem 2 pessoas trabalhando ali atrás. Coordenando. De vez em quando vem aqui, olha, eu falando no microfone, pastor. Aí tem alguém coordenando. Porque sem eles eu sou o quê? Sem o irmão Léo para cantar, somos o quê? Sem o Mateus para tocar? Sem as meninas para adorar? Sem a nossa pastora? Alguns escandalizados que eu chamei de pastora, né? A gente trata isso depois. Depois a gente faz um veredas e cura isso aí. Porém, ele pergunta, pois quem é Paulo? Quem é Apolo? Se não ministros, eles são homens que foram escolhidos para que vocês cresçam. Eles foram pessoas importantes, tem que ser dado honra sim, tem que haver respeito sim, mas eles são homens. Tem que haver respeito com o local de onde você saiu sim. Tem que honrar os pastores de onde você veio sim. O lugar de onde você nasceu sim. Tem que ser honrado. Você tem que dizer, cara, eu nasci no canto tal, teve um pastor que me abraçou, que me adotou, hoje eu estou com você aqui. Cara, mas eu tive um pastor que orava por mim, eu tive alguém que viveu por mim, porque isso é ingratidão. E isso é carnalidade. Isso é ser um crente carnal. Mas ele diz que eles são ministros pelos quais cresces. E conforme o que o Senhor deu a cada um. Então deixa eu falar para você, o pastor que você tem, a igreja que você tem, na verdade, é um presente de Deus para você, foi Deus que deu para você, mas para que ele seja glorificado através da vida dele. Ele é um ministro para que você aprenda as coisas de Deus, aquela igreja é um local para que você aprenda as coisas de Deus, aquele ministro de louvor é alguém para que você adore junto com ele, mas para quem? Para que Deus seja exaltado. E conforme o que o Senhor deu, foi Deus que deu para eles. Por isso que cada um é importante. Imagina você. O Mateus decide. Só um exemplo. Moças que quiserem casar com o Mateus, preste atenção que você. Mais viável é você vir para cá do que ele ir para lá, né? Mas vamos imaginar. O Mateus de repente arruma alguém, né? É o nosso tecladista, daqui a pouco, pai, eu quero ir, agora estou casando, já estou noivo, quero ir para outra igreja e tudo mais. Pergunta para a igreja, faz falta ou não vai fazer falta? Vai ficar um buraco ou não vai ficar um buraco? Sabe por quê? Porque o Mateus é um presente de Deus para nós cuidar, cara. Quando a gente entender isso, é para nós cuidar. Cada um de nós somos um presente de Deus para cuidar, para a gente cuidar uns dos outros. Porque faz falta. Porque vai ficar um buraco.
E se ele falar, pai, estou indo, eu vou falar, não, filho, peraí, segura aí, segura a onda, fica aqui com a gente, traz a amostra para cá, né? Geralmente todo pastor faz isso com seus filhos, né? Porque vai ficar um buraco. Porque a gente entende que é um presente. Assim como o seu pastor é um presente de Deus para a sua vida. Por isso que ele fala assim, Paulo e Apolo têm a sua importância como homens de Deus, como alguém que são ministros que foram enviados, porque vocês crescem. Mas quem deu eles a vocês foi Deus. Pode passar, Carol. E ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando, gente, eu plantei, nós precisamos cavar e entender o que é plantar. É pegar o terreno. Está tudo sujo, tudo bagunçado. Vai lá, capina, ara a terra, coloca a semente. Daqui a pouco alguém fala assim, ó, seu serviço acabou, você pode sair, tá? Eu falo como pastor, gente, isso dá raiva. Aí vem outro. E esse outro vem com um lindo regador. Todos os dias ele rega. Depois começa uma disputa assim. Quem é mais importante? Claro que quem plantou vai dizer o seguinte: eu plantei, eu ganhei você. Eu capinei quando estava sujo, quando estava isso, quando estava aquilo. Aí o outro fala assim, negativo, eu reguei, eu ensinei a palavra, foi eu que ia lá e que eu dava os estudos expositivos e tudo mais. Eu plantei, Apolo regou. Mas essa planta só nasce por causa de um, que é Deus. Mas Deus dá o crescimento. Não importa. Não importa. Ele fala, por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Eu não posso me vangloriar. Aqui na nossa igreja eu tenho pessoas que vieram de outras igrejas. Eu louvo ao Senhor pelos pastores que plantaram essas pessoas. Hoje eu estou regando algumas delas, com a palavra, com o ensinamento, mas eu não sou mais importante que eles. Eu não sou. Eu faço parte de uma equipe, de uma igreja. Eu faço parte de um contexto, de uma obra de Deus que se iniciou com alguém, no qual acabou o tempo, e eu continuo essa obra no qual o Senhor me chamou agora para continuar. Um plantou, o outro regou, mas Deus é que dá o crescimento. Deus é que faz crescer. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Não adianta se exaltar, e nem adianta você exaltar quem fez isso. Sempre seja grato por quem te plantou. Sempre seja grato por quem está te regando. Porque Deus é que dá o crescimento. Pode passar. Ora, o que planta e o que rega são um. Mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Mesmo Paulo dizendo que cada um tem uma função diferente. Mas cada um receberá um prêmio diferente pelo trabalho que foi feito. Porque eu posso simplesmente plantar de qualquer jeito, mas eu fui importante no plantar. Eu posso simplesmente regar de qualquer jeito, mas eu fui importante no regar. Porém, o Senhor está dizendo que cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Nota de rodapé aos pastores. Trabalha para o Senhor como se fosse o último dia da sua vida. Sangra teu corpo. Esmurra a ele até a morte. Como Rui Pereira, que vai remar até morrer. Muitas vezes de cansado, sem força. Porque cada um responderá e receberá o seu galardão segundo o seu trabalho.
Mesmo o Senhor dizendo que não importa quem planta, não importa quem rega, mas para o Senhor que vê quem planta e quem rega, e como rega, haverá recompensa. Haverá uma grande recompensa. E ele diz, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Agora ele fala que nós somos cooperadores e vós sois lavoura. Ele está falando assim, nós somos trabalhadores e vocês são a lavoura. Ele está dando uma representação. Nós somos como alguém que foi chamado para plantar e vocês são alguém que são chamados para ser plantado. Mas agora ele usa uma outra figura de linguagem que é edifício. Né? Aí ele fala o seguinte, ó, segundo a graça de Deus, por meio que me foi dada, pus como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Agora ele fala primeiro da lavoura, dizendo que essa lavoura, nós somos os trabalhadores e vocês são a lavoura, mas agora ele fala de um prédio, de um edifício, e ele fala que segundo a graça de Deus me foi dada, pus como sábio arquiteto, alguém que foi o arquiteto e colocou um fundamento, só que o outro edifica, um coloca o fundamento, um desenha a planta e o outro vai lá e faz, mas cada um veja como edifica, cada um presta atenção no trabalho que está fazendo. Pode continuar, Carol. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, está aqui a base do nosso título de hoje, né? Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já foi posto, a qual é Jesus Cristo. Não há outro fundamento. Jesus é o fundamento. Ninguém é de Paulo, ninguém é de Apolo, ninguém é de Cefas. Ninguém é da Assembleia, ninguém é presbiteriano. Todos são de Cristo. E Cristo de Deus. Ninguém pode pôr outro fundamento. Eu sou armino, eu sou calvino. Acaso Calvino morreu por vós? Armino morreu por vós? Não se dá para pôr outro fundamento, a não ser um, que é Cristo Jesus. Alguns vão estar falando assim, pastor, você está falando besteira, porque isso é uma ideia filosófica acerca de uma interpretação da palavra. Se no meio de vós a contenda, acaso não são carnais? Está Cristo dividido? Pode passar. Se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeiro, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia o declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Volta ao versículo anterior, percebe que ele vai falar o seguinte: se alguém sobre outro fundamento formar um edifício de ouro, se alguém sobre este fundamento, que é Cristo, formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, ele está falando de fundamentos que precisam ser cavados. Ouro, prata e pedra preciosa são coisas que não encontram em qualquer lugar. Precisa ser buscado. Já encontrou alguma pepita de ouro lá no teu quintal, Léo? Não? Por que não? Mas tem madeira lá? Tem feno? Tem palha? Você sabe que tem madeira, dependendo da região. Por quê? Porque são coisas fáceis de encontrar. Lembra-se que Paulo está falando de quê? De quem edifica. Paulo está falando de quem trabalha. E ele está falando o seguinte: eu posso simplesmente, mesmo edificar assim, de uma forma irresponsável, lendo qualquer textinho, qualquer coisinha, pregando qualquer coisinha, né, para alimentar o ego dos crentes, porque os crentes agora não podem dar uma dose mais pesada da palavra para eles, porque eles ficam magoadinhos se der uma dose mais pesada da palavra para eles. E ele está falando o seguinte: cada um veja como edifica, sabe por quê? Porque madeira, feno e palha, se ele vai ser provado pelo fogo, como o próximo texto diz, o próximo versículo diz, feno
palha e madeira, queima. Se você colocar no fogo, vai queimar, porque ele está falando de uma obra relaxada. De alguém que está fazendo uma obra totalmente relaxada, sem fundamento na palavra. Mas ouro, prata e pedra preciosa não se encontra em qualquer lugar. Você tem que garimpar. Volto aos meus colegas pastores. Lembra dos estudos bíblicos que não tem ninguém? Quando você diz não para ele, o que você está negando? É ouro, é prata, é pedra preciosa. É se aprofundar, é deixar ser constrangido, é deixar ser exortado, é permitir ser mexido com palavras profundas sobre o Evangelho. Mas a gente, muitas vezes, né, prefere ficar no feno, na palha, de repente aí com um pastor famoso do YouTube. A gente sempre acha que os pastores famosos do YouTube são melhores que nossos pastores, né? Eu só não entendo porque que Deus não deu esses pastores para a gente e deu nós para outros. Eu nunca entendo isso. Porque se Deus diz que é Deus que deu para cada um, eu não entendo que se Deus deu para mim, às vezes, cara, Deus deu para mim, mas o camarada admira mais o outro, ouve mais o outro que eu, como é que deu para mim? Mas tem que ter uma coisa errada, não, comigo? Se alguém, sobre esse fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, pode seguir, Carol, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, ou seja, será provado, será queimado o trabalho de cada um, como um fogo que purifica o ouro, para saber se essa obra vai permanecer ou não. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Então, para receber recompensa, a obra precisa permanecer. Eu vou só citar um pouquinho para vocês o que seria uma obra de feno, palha. Eu chegar aqui para você e falar assim: gente, todo mundo vai ser curado, toda dificuldade vai passar. Olha, não, fique assim, fique do jeito que você está, Jesus é contigo. Essa obra vai ser pesada. Jesus disse isso para você? Você sonhou, teve uma revelação, uma visão, qualquer coisa do tipo. Jesus falou isso? Falou pela palavra? Não, cuidado, essa obra vai ser pesada. Essa é a mensagem que todo mundo quer ouvir, é ouro, feno, palha. Agora, aquela que é ouro, pedra preciosa e prata, é assim, irmãos, Jesus quer curar você, mas você precisa se arrepender. Você precisa voltar. Tem adultério e conta para sua esposa, cara. Vamos junto. Você corre o risco de perdê-la, saiba disso, porque você plantou isso. Porque tudo que o homem plantar, ele vai colher. Essa é ouro, pedra preciosa. E se esse camarada permanecer, se essa doutrina permanecer, o Senhor diz que você receberá galardão, por ter falado a verdade, e não falsas verdades, ou meias verdades. Porque tudo isso que eu disse aqui são verdades. Cristo pode mesmo, Cristo restaura mesmo, Cristo cura mesmo, isso é verdade. Mas eu não posso ser irresponsável de falar isso de qualquer forma, sem chamar a atenção da igreja para uma verdade. Porque Cristo nos chamou para ser, antes de ser curado fisicamente, ser curado aqui dentro, no coração. Ser curado das nossas mazelas, do nosso caráter. Não estou dizendo que ele não possa fazer cura física, ele pode restaurar o seu casamento, pode. Eu e minha esposa somos prova disso. Nós tivemos o nosso casamento restaurado. Jesus pode fazer isso. Mas seria irresponsável se alguém dissesse para mim que o Senhor ia fazer isso sem que ele falasse antes para mim: necessário te é nascer de novo. Necessário é ser outra pessoa, para que você receba aquilo que o Senhor tem para você. Pode passar, Carol.
Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Todavia, como que pelo fogo. Ele não está falando de salvação. Essa pessoa será salva, com a obra toda desleixada, mas não tem recompensa. Ele vai ser salvo meio que pelo fogo, eu não quero nem imaginar o que é isso. É melhor nem imaginar. Ele está falando assim, foi dada a você uma função, e você está fazendo tudo relaxadamente. Vai ser salvo, vai. Crê. Tem galardão não, porque galardão é dado para quem a obra permanecer, que for provado pelo fogo. Não é para quem faz as coisas de qualquer jeito. Não sabeis, vós, que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Eu vou citar uma forma relaxada. Quantas vezes a gente viu isso? Volta o texto rapidinho, Carol. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele está perguntando o seguinte: vocês, como comunidade, como igreja, porque a igreja, lembra do que eu falei do início? Está tratando de contendas, e ele está tratando o tempo inteiro de contendas, de briga, e de uns que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eles estavam brigando por causa disso. Ele falou assim: gente, vocês não sabem que vocês são templo de Deus? Templo de Deus, eu sou como pessoa morada do Espírito Santo, mas templo de Deus se faz igreja, eclésia, quando nós estamos aqui. Juntos. Somos templo de Deus. E ele fala: não sabeis vós que sois templo de Deus? E que o Espírito habita em vós, sendo em cada um de nós e como comunidade? Passa, Carol. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Tem duas margens teológicas para a mesma coisa. Eu como corpo, que sou o templo de Deus, a autodestruição do meu próprio corpo, que é morada. Segundo, no qual Paulo está tratando, que a literalidade do texto nos traz a unidade da igreja. Se alguém destruir a unidade da igreja, essa pessoa vai ser destruída. Porque, lembra que ele está falando, não há no meio de vocês contendas, invejas. Ele está falando assim, essas atitudes podem enfraquecer a igreja ao ponto da igreja terminar, ao ponto da igreja acabar, ao ponto de enfraquecer essa unidade, uns deixarem de falar com os outros. Ele está falando, se alguém destruir o templo de Deus, que somos nós, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Porque ninguém é igreja sozinho. E se alguém destruir, Deus o destruirá. Porque Paulo está tentando costurar a unidade da igreja. Falando, gente, para de brigar por causa de pastor, para de brigar por causa de ideologia filosófica, para de brigar porque um diz que é de Paulo, outro de Apolo, porque é da igreja tal, da igreja fulano, da igreja ciclano, porque nasceu no canto tal, foi batizado com fulano, o outro foi batizado com ciclano. Para com isso, vocês vão destruir a igreja. E se alguém destruir a igreja, Deus o destruirá. Pode passar. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Pode continuar, Carol. E outra vez, o Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são vãos. Pode continuar, cara. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, como eu disse. Ninguém se glorie por ser de Paulo, ser de Apolo. Paulo e Apolo é presente de vocês. A igreja é um presente para vocês, o pastor é um presente para vocês. Ninguém se gloria porque é de um canto de outro. Não, não faz isso. Seja Paulo, não importa. Seja Apolo, seja Cefas. Por quê? Está falando de Paulo.
um dos homens mais influentes do mundo. Seja Paulo um intelectual. Seja Cefas, o líder da igreja. Aqui era briga de cachorro grande, né? A gente diz assim. Porque Paulo, Apolo e Cefas mesmo. Era o cara que está disputando. Eu sou de Pedro. Cefas aqui é Pedro. Eu sou de Pedro. Quem me batizou foi Pedro, que é o líder da igreja. O outro, ixi, eu que sou de Paulo. É doido, eu sou da igreja de Paulo. O outro, e eu que sou de Apolo, que é a mistura de Paulo e Pedro junto. E ele falou, cara, para de besteira. Seja Paulo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso. É presente para você, cara. Seja Paulo. É de vocês. E vocês são de Cristo. E Cristo é de Deus. Isso é briga inútil. Besteira que divide. Besteira que pode fazer com que uma igreja se acabe, com uma comunidade se acabe, com que a amizade se acabe. Você que nos assiste hoje. O Senhor disse, se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Essa mensagem é uma mensagem muito séria. A unidade da igreja depende de você e de mim. E a gente não pode colocar outro fundamento. Eu não sou mais importante do que qualquer outro pastor. O que nós temos é carinho uns pelos outros. Claro que para a minha comunidade, como um pai, que é importante para uma família, a minha família vai ter um carinho especial por mim. Mas nenhum pai é mais importante do que outro pai. Porque aquele pai é importante para aquela outra família, assim como eu sou importante para a minha família. Então não importa. Nós precisamos nos dar as mãos, porque Satanás está nos dividindo. Em tempo de pandemia, em qual nós deveríamos estar hoje de mão dada. De repente, como igreja, se juntando, como todas as igrejas juntas, para arrecadar o máximo de alimento possível para aqueles que não têm. A gente está dizendo assim, cadê a igreja fulana que faz cura? Por que não vai curar agora? Cadê os crentes agora? Que tem uma igreja que tem muito dinheiro. Como se isso fosse trazer edificação. E isso a própria igreja está dizendo da própria igreja. Porque uns dizem o seguinte, mas eu não considero ele como igreja. Paulo diz o seguinte, pode ser que tenha uns que estejam fundamentando sobre palha, sobre feno, sobre madeira. Mas ele não disse que não era igreja. Ele disse? Ele não disse isso. E cada um responderá pelo que está falando. Ele nunca disse isso. Ele disse que há crentes carnais. Ele não disse que não eram crentes. E cada um responderá por isso. Você não sabe os olhos que vocês são templos do Senhor? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefas? Cuidado para não destruir a igreja. Que o Senhor nos traga um arrependimento genuíno e verdadeiro, para que a gente pare de se degladiar em todos os momentos, não só num momento como esse, que o mundo precisa nos ver como sal e luz, que o mundo precisa olhar para nós e ver que verdadeiramente Cristo brilha em nós, sem meninice, sem hipocrisia, sem besteira, falando a verdade, tão somente a verdade, a tempo e fora de tempo. Não massagem de ego, mas cada um responderá pelas suas obras. Porque nós somos de Cristo, independente de qualquer coisa. Cristo é de Deus. Aleluia. Te convidamos a fazer uma autoanálise de cada um de nós mesmos. De
repente você se viu e está percebendo que de alguma forma, todos nós temos alguma carnalidade dentro de nós que precisa ser mudada. De repente você olha agora para você e fala assim: pastor, eu tenho sido essa pessoa que não tem edificado, que tem trazido contenda e confusão. E eu me vi como uma pessoa carnal. Eu achava que estava sendo espiritual, mas eu tenho sido motivo de briga, de contenda, de ciúme, de inveja, de porfia, de falatórios, de blasfêmias. E eu não quero ser assim. Eu não quero ser uma pessoa que causa divisão na igreja, que traz divisão entre os irmãos. Porque hoje eu aprendi que Cristo, se eu destruir a igreja, Cristo me destruirá. Peça perdão ao Senhor. Há tempo. Decida hoje ser uma nova criatura. E falar: a partir de hoje eu serei a pessoa que edifica. Porque agora não há dentro de mim mais Paulo nem Apolo. Eles são importantes. Mas Cristo é minha bandeira. Então eu vivo para